Bem-vindos a mais uma aula nossa. Vamos estudar e aprender juntos hoje sobre a quarta festa, que é chamada Festa das Semanas, ou depois no Novo Testamento ela ganha um outro nome, que é Pentecostes, né? Do qual vem a palavra pentecostal. Ah, você é pentecostal ou tradicional? Tá? Vem dessa palavra, dessa festa, onde começa bem antes, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido tudo até aqui, né? E agora a gente vai começar uma festa que é uma festa bem importante. E ela vai ter a sua base em 3 textos do Antigo Testamento. É uma das 7 festas também que Deus deu para Moisés, tá bom? Vamos começar com os slides, então? Já estamos aí com a apresentação dos slides. Ok. Então, aula 4, Pentecostes 4. ou Semanas. Tá. Vou explicar o nome, tá? Em hebraico, essa festa chama Shavuot. Shavuot significa semanas. Por quê? Porque é uma festa que não tem data no calendário como o dia marcado do mês, como as outras festas que nós vimos até agora. Mas para poder marcar quando essa festa aconteceria, teria que contar 7 semanas após a oferta de primícias que era feito naquele domingo que depois acabou sendo o domingo em que Jesus ressuscitou. No nosso caso. No nosso caso. Então, o texto vai dizer que é a festa. Eu vou ler para vocês qual que é a festa. A partir do dia seguinte ao sábado, eu estou lendo Levítico 23, 15. Uhum. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida, ou seja, aquela festa das primícias, contem 7 semanas completas. Contem 50 dias até um dia depois do 7º sábado. E então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como melhor oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor, tá? Por isso que se contava 7 semanas, essa festa não tem nome, então ela ficou sendo conhecida como Shavuot, que é semanas. E aí, quando o Novo Testamento é escrito, que a língua que está em moda na época é o grego, acabou sendo usado no grego a palavra 50, né? Pentecostes, tá? Pentecostes significa 50. Então, você é pentecostal ou não? Você é 50 ou não? No caso, eu ainda não sou pentecostal, sabe? Ainda não cheguei 50, nos 50. eu vou fazer 50 esse ano. Esse ano eu viro pentecostal. Tem mais alguém aí que já é pentecostal? Gente, levanta a mão. Aí o pessoal que tem 50. Já passou faz tempo. Já é 60. É o pentecostal renovado. Tá bom? Então, olha, tem 3 textos aí, se vocês quiserem conferir depois, que falam dessa festa, o que tem que ser feito. É a única oferta que Deus pede que os pães são com fermento. Todo tipo de oferta, o sacrifício, tudo que pede são de pães sem fermento. A única que pede com fermento é essa, tá? E depois eu vou dar uma explicadinha por quê. Eu vou deixar vocês aí com a pulguinha atrás da orelha. Pode passar, por favor. Sim, senhora. Você que manda, senhora pentecostal. Então, essa festa, ela durava só um dia, tá? E mesmo assim, era uma das festas de peregrinação. Era uma festa que o pessoal tinha que ir até Jerusalém para comemorar ela. As outras festas duravam 7 dias, uma semana, um pouco mais, né, 10 dias, coisa assim. Mas essa, ela durava um dia só. Era um bate e volta, mas todo mundo precisava ir até lá. Hoje, porque tem muitas pessoas que moram fora de Israel e tem aquela questão do fuso horário, a questão da lua, tudo que eu expliquei antes, é permitido que ela seja comemorada durante 2 dias para que não haja um erro aqui de cálculo.
Não sei se vocês perceberam, mas o judeu, ele preza muito, para ele é muito importante que aconteça na data que Deus pediu, nem antes nem depois. Então, para evitar um errinho aí, para que o povo não comemore antes ou depois, para quem não está em Israel, ela pode ser comemorada durante 2 dias, tá? Ela é uma festa que acontece na estação mais bonita, né? Para quem já morou fora, pegou lugares onde tem inverno, aquele inverno que morre tudo, não tem nada verde, tudo some, as folhas caem no outono, e só na primavera que começa a ficar verdinho, bonito. Quando chega essa festa aqui, ela acontece mais para o comecinho do verão, então já brotou tudo, já tá tudo muito bonito, tá muito animado, a alegria nas pessoas também tá diferente. E é uma estação onde já tem muita flor, tem muita fruta, muita coisa acontecendo, tá? Então ela é a festa, digamos assim, mais bonita por causa da estação. É possível fazer uma decoração bem legal, é possível comer coisas recém-colhidas, e os judeus costumam enfeitar muito a sinagoga nessa festa, com bastante flor e galhos verdes, justamente porque é uma festa que permite esse tipo de situação, tá? Ela só começou a ser comemorada depois que o pessoal entrou em Canaã, depois que a terra foi conquistada, e eles fizeram o plantio e a primeira colheita, porque ela está relacionada com a colheita do trigo. Então não dava para fazer essa festa nem no Egito, né, porque eles não tinham a lei lá, e nem no deserto, quando eles já tinham a lei, mas não dava para plantar nada. Então é uma festa que só começou a ser comemorada a partir do momento que eles entram em Canaã e que eles tomam posse do território. É interessante que eu falei que a festa das primícias é a primeira colheita que eles fazem, né, que é a colheita da cevada. E é mais ou menos por aí que o pessoal semeia o trigo. E o trigo, então, ele vai levar aproximadamente 7 semanas para ele ficar pronto para ser colhido. Então, quando essa festa acontece, é porque o trigo está todo madurinho, branquinho. E aí vocês vão, por exemplo, ter aí alguns textos do Novo Testamento, que os fariseus criticam Jesus porque os discípulos estão colhendo grãos, né, no sábado, que eles estão passando no meio do campo, colhendo e comendo. Provavelmente é porque eles estavam indo para essa festa, e no caminho eles passam por um campo de trigo, e aí eles pegam o grão e comem. Então é o que está acontecendo naquela discussão lá sobre o sábado, tá? É isso daí. Só para lembrar, né, todo esse material que a gente está mostrando aqui, os slides, né, no caso, que é um PDF, eles estão, eu estou mandando ele pro Adilson, tá? Então, cobrem ele lá, porque a gente está mandando para ele para centralizar, né? Fica mais fácil ele mandar para vocês, tá bom? Então, esse material está todo com ele, beleza? Para frente? Para frente. Então, como eu falei para vocês, né, é a única oferta que Deus pede que os pães sejam com fermento. E aí é interessante a gente fazer aquela ligação, né, que quando Jesus ele está lá na ceia de Páscoa, ele pega um pão sem fermento e ele fala, esse é o meu corpo que eu ofereço em favor de vocês. Mas, aqui em Pentecostes, há ainda esse pão com fermento. Por quê? Porque está dizendo respeito a nós, porque nós ainda estamos com pecado, e nós ainda há fermento. Então, isso não impede que nós venhamos a oferecer a nossa vida, mesmo agora, para Deus como uma oferta, para que Ele possa nos usar, para que Ele possa também precisa ser transformado em nós. Então, não é nenhum impedimento, não dá para usar como desculpa, né, de dizer, mas Jesus, ele era, ele se compara a um pão sem fermento, a um pão sem pecado, então a gente vai ter que esperar ser transformado, para que Deus possa nos usar, precisa que o pecado seja removido por completo. Isso não vai acontecer agora, isso vai acontecer bem mais tarde, mas Deus está dando aqui uma dica pode se oferecer, mesmo assim, que eu aceito e eu consigo trabalhar com vocês
ainda nesse momento, né? Como diz Paulo, né, oferecendo como sacrifício, nossos corpos como sacrifício, ou seja, não precisa ou não se deve esperar, né, para oferecer esse sacrifício de qualquer forma. Tá? Tem uma curiosidade, né, não sei se vocês já ouviram falar no livro dos Jubileus, é um livro apócrifo, é um livro hebraico, tá? Eles também consideram como um livro apócrifo, mas eles também fazem suas consultas e leituras sobre esse livro. E a curiosidade é que eles dizem que quando Deus faz o pacto com Noé, de que ele não mais destruiria a terra com água, foi nessa data, né? Que a tradição oral passou essa informação para frente e acabou entrando, então, no livro dos Jubileus. Mas é só a título de curiosidade aí para quem gosta desse tipo de coisa, tá? E a gente vai falar um pouco mais para frente a outra conexão, né? A outra conexão é que vai ser feita agora. Tá bom. Tá? E eu posso tocar o slide para frente? Não, porque ainda tá aqui. Espera um pouquinho. É assim, é uma festa que foi associada à colheita do trigo inicialmente, quando ela é dada lá em Êxodo 19, tá? Não, em Levítico 23, quando ela é dada, ela é uma festa associada à colheita do trigo. Então, é uma festa agrícola, tá? Mais tarde, quando já tem os sábios, aqueles mestres da lei que eles vão estudando, eles percebem uma coisa muito interessante, né? Que a data que cai, essa festa das semanas, é exatamente a mesma data que cai quando Israel recebe a lei lá no Monte Sinai. Ah, é? É. Aí a gente vai ler... Como que você sabe disso? Êxodo 19. Êxodo 19 vai dizer que quando se completaram 3 meses, que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai e Israel acampou ali diante do monte, tá? Então começa agora uma teofania de como é que Deus vai se manifestar para fazer a primeira entrega de lei. A primeira entrega são os 10 mandamentos, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais para frente de como é toda essa teofania, mas aí nós vamos pensar assim, ó, se Israel saiu do Egito, tá? No dia 15 do mês de Nissan, que é o dia seguinte à Páscoa, e a Páscoa foi no dia 14, saiu no dia 15, e aí se conta, tá? Para fazer esse percurso, dá mais ou menos umas 7 semanas que eles levam, quando eles saem do Egito e quando eles chegam no Monte Sinai, e eles acampam ali. Então, os sábios associaram, além de comemorar a colheita do trigo, eles também comemoram o recebimento da Torá e esse pacto da aliança que é feito com o povo, porque é ali que o pacto acontece, quando todo o povo, então ele vai dizer, sim, nós iremos obedecer às leis de Deus. Só alguém pode dizer assim, mas ali no texto está dizendo que no terceiro mês, se é 3 meses depois, dá 90 dias, 90 dias não é 50 dias, né? A gente tem que entender um pouco da questão de cultura, de contagem de tempo, vamos assim colocar, tá? Eles saem no primeiro mês. Eles passam, vamos dizer, parte do primeiro mês, eles passam todo o segundo mês, e quando começa o terceiro mês é que eles recebem as tábuas. Ou seja, se você fizer a conta, não são 90 dias, porque não são 3 meses completos, diz que no terceiro mês, né? Sim. Então, por isso que se fazendo a conta, mesmo que talvez a lei não tenha sido dada exatamente no dia 50, mas foi algo perto disso. E aí os rabinos, os sábios, etc., eles vão associar o recebimento da lei com a festa que vai se tornar a festa das semanas também depois, né? Porque eles chegam nesse dia no monte, mas a lei não é dada nesse dia. Eles ainda têm que fazer todo um preparo, uma purificação, tal. O versículo 16 de Êxodo 19 fala que foi ao amanhecer do terceiro dia que eles já estavam lá acampados. Então, levou ainda um tempinho para isso acontecer. Então, a festa das semanas, ou a festa de Pentecostes, ela tem 2 significados. Ela tem a colheita do trigo, quando a gente se oferece a Deus, e ela também tem esse pacto que Deus faz com Israel, quando realmente a lei é dada e eles são oficialmente escolhidos como povo de Deus, tá? Passa aí que a gente tem mais detalhes, por favor. O judeu hoje, ele considera a festa de Pentecostes, como não tem mais o templo e não dá mais para ir lá e oferecer um sacrifício,
porque além dos pães também eram oferecidos animais, e então eles não podem mais fazer isso, eles chamam essa festa de eles consideram essa festa hoje mais uma festa espiritual, que é chamado Dia da Escolha. Por que Dia da Escolha? Porque quando Deus se manifesta lá no Monte Sinai, o povo tem a escolha de obedecer a Deus, aceitar a lei e obedecer a Deus, ou eles têm a escolha de falar, muito obrigado por ter nos tirado do Egito, mas daqui para frente nós vamos andar sozinhos. Eles poderiam fazer isso. Poderiam, tanto que eles falam para Moisés, né, eles falam, olha, diga para Deus que a gente vai fazer tudo que ele mandar. Então foi uma escolha também. A escolha é dos dois lados. É Deus que escolhe o povo para ser o povo dele, e é o povo que escolhe Deus falando, nós vamos obedecer. Então, ele é considerado o dia da escolha. E hoje, o judeu, nesse dia, ele para, ele comemora, ele vai à sinagoga, tá? Que nem eu falei, ela é toda decorada, tem um cardápio próprio para esse dia, e é feita uma renovação dessa escolha. O judeu, ele vai lá na sinagoga e ele fala para Deus, eu quero continuar. É o que também o católico chamaria de confirmação, né? Então, ele confirma que ele continua sendo um servo de Deus, que ele continua querendo obedecer todas as leis, que ele quer continuar nesse caminho. Então, é chamado o dia da escolha, tá? O que é que a gente lembra nesse dia, tá? Esse dia, ele lembra muito forte, e aí vocês vão ter que ler o capítulo 19 de Êxodo com calma e bastante atenção para ver que realmente é isso. É a comemoração da revelação que Deus faz dele mesmo. Porque quando Deus tira o povo do Egito, ele faz sinais, mas ele não se revela para o povo. Quando eles chegam aqui no Monte Sinai, aqui Deus desce até o monte e há uma manifestação, uma revelação, que inclusive ela causa um pânico no povo. E Deus agora, ele mostra um pouco, né, de quem ele mostra um pouco do poder que ele tem, tá? E ele também mostra quais são as exigências que ele tem quando ele dá as leis que o judeu chama de Torá. Lembrando que, nesse caso, né, é característico do Antigo Oriente, o que está acontecendo no capítulo 19, capítulo 20, é o selar de um contrato, né, como se você estivesse, hoje em dia, indo lá no cartório e assinando, né, o contrato, seja o que for, lá, junto com a outra pessoa. E esse é justamente o ambiente que eles estão num lugar, né, que seria uma espécie de cartório, o Monte Sinai, onde Deus assinou o contrato, dizendo, eu me comprometo a ser o Deus de vocês, e aí o povo vai lá e assina o contrato também, porque eles têm que dizer isso, inclusive, né? Uma maneira de se fazer o contrato era você pronunciar, dizendo, eu aceito, né? Como se fosse um casamento, né? Eu aceito fulano de tal como meu legítimo esposo, sim, você aceita, sim, ou seja, existe esse contrato, e o que está acontecendo ali no Monte Sinai é exatamente isso, é um contrato sendo assinado. Porque ambos têm que concordar, né? Deus escolheu o povo, mas o povo não foi obrigado a dizer, não tenho opção. O povo tinha opção. E interessante, Ana, que isso vai se repetir outras vezes no Antigo Testamento, né? Vai acontecer com Josué, quando eles entram na terra, eles fazem de novo um pacto lá no Monte Gerazim, no Monte, não sei se é o nome lá, Ebus, assim. Eles fazem Ebal, Monte Gerazim e Ebal. E esse contrato, ele é firmado constantemente por Israel, justamente para eles lembrarem que eles fizeram isso lá no passado. Quando os profetas lá no final do Antigo Testamento, eles começam a falar contra o povo, eles falam justamente que eles quebraram a aliança. Qual a aliança? A aliança que eles fizeram no monte. Por isso que é muito importante para eles esse momento, né, que eles estão lá e eles estão fazendo um acordo com Deus, porque Deus está presente, Deus manifestou seu poder e Deus está entregando justamente a lei, que é a base do contrato. São as cláusulas do contrato, é a lei. Isso, tá? Então, é isso que está acontecendo no capítulo 19. Depois vocês leiam, é muito bom ler com bastante atenção e verificar tudo que está acontecendo aí, tá? Próximo. E aí nós vamos para o próximo, né? Vamos? Sim. Então, vamos. Hoje, por não ter mais o templo, como eu falei, né? Você vai à sinagoga
E os textos lidos na sinagoga são Ezequiel 1 e 2 e Abacuque 3. Por que esses textos? Porque esses textos, eles também são uma teofania, como a gente chama, né? Uma manifestação sobrenatural de Deus. Quando Deus chega numa determinada ocasião, e ele permite que alguém o veja, ou veja um pouquinho de quem ele é, claro, que não dá para ver tudo. Então, Ezequiel 1 e 2 é quando Deus está indo embora do templo. Não, Ezequiel 1 e 2 é quando eles estão lá no Rio Quebar. Que ele vê a manifestação dos... sim, ele está indo embora do templo depois, né? Depois. Tá, mas então, tem uma manifestação aí que deixa Ezequiel atônito, e Abacuque 3 também é quando está tendo uma situação de guerra muito complicada, e Abacuque, ele está desesperado, e aí Deus mostra para ele que ele está vindo, e tudo que acontece em volta. Então, é uma forma da gente ter uma consciência de quem Deus é, do quão grande ele é, e de que poder ele tem. Então, isso tudo é lembrado nesse dia. Dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes, tá? Que são as manifestações. Dia de Pentecostes é dia de manifestação sobrenatural de Deus, tá? Pega essa. Para as crianças, principalmente, né, é lido Ruth. As crianças na escola, onde elas estiverem, é lido o livro de Ruth. Também na sinagoga é lido o livro de Ruth, que é um livro curtinho, que fala também de uma pessoa que nem era judia, tá? Porque ela era uma moabita, mas ela faz uma escolha, e aqui, de novo, a gente vai ter a palavra escolha. Ela faz a escolha de pertencer ao povo de Deus, tá? Ela é aceita nesse povo, e isso acontece quando? Se vocês lerem a história de Ruth, vocês vão ver que ela está fazendo uma colheita, ela está pegando o que cai no campo, de que época? Da colheita do trigo. Então, está relacionado com essa festa também. Tá? Porque Pentecostes era após a colheita do trigo. Então, era uma festa que acontecia nesse mesmo período. E aí também tem a ligação de que ela é a bisavó de Davi, que é o rei mais famoso, é o grande rei que Israel teve. Que também faz, né, uma alusão ao Messias, porque o Messias é descendente de Davi. O judeu, né, espera um Messias vindo de Davi. Né? A Bíblia vai dizer que ele é, sim, inclusive Ruth está na genealogia de Jesus, porque vai dizer que Jesus, então, ele tem uma ligação não só com o judeu, mas ele tem uma ligação também com o gentio, conosco, né? Por isso que ele vem para salvar o mundo todo e não só o judeu. Próximo. Obrigado. Quando vocês lerem Atos 2, que daí... Passa esse slide aqui, deixa eu achar um outro primeiro, antes de eu entrar nesse. Aqui. Depois a gente volta naquele, tá? Eu quero continuar falando do Antigo Testamento, então. No Sinai, os mandamentos, eles foram escritos em 2 tábuas de pedra, lembram? Inclusive, todo o desenho que a gente vê são 2 tábuas arredondadas, com Moisés carregando, tal, né? Mas tem uma promessa em Jeremias 31 e uma em Ezequiel 36, que vai dizer que Deus escreveria os mandamentos em corações de carne. Então, quando vem o Espírito Santo lá em Atos 2, aquilo não é uma coisa externa, como foram as leis escritas em tábuas de pedra, elas foram escritas numa coisa externa, fora do ser humano. Quando vem o Espírito Santo, ele vem, e a Bíblia diz que ele vai trazer isso para dentro da gente, é como se isso fosse escrito agora dentro do nosso coração. Então, é o cumprimento dessas profecias, tanto de Jeremias quanto de Ezequiel, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre Êxodo 19, mas como vocês podem ler Êxodo 19, eu resolvi pegar o relato que Flávio Josefo vai fazer desse texto, que ele é um pouquinho mais impactante no sentido de vocabulário, tá? Flávio Josefo, que é um historiador do primeiro século, né, do judeu do primeiro século, ele faz uma paráfrase da Bíblia hebraica para os romanos, para os gentios, enfim. Então, ele acrescenta no modo de dizer, né, ele coloca mais detalhes, né, em relação ao texto bíblico, para que quem é de fora entenda um pouco melhor, porque o povo não sabia quem era Moisés, não sabia nada da lei e tudo mais, então o Flávio Josefo, ele tenta dar uma adaptada nesse texto para que pessoas de fora entendam. Então, a Rony vai citar agora exatamente o texto de Flávio Josefo. Eu vou ler a citação, tá? É um vocabulário mais fácil, porque depende da tradução de vocês, de Êxodo 19, vai ficar um pouco difícil de entender.
Mas, lendo aqui, que é uma linguagem fácil, ele vai falar o que aconteceu naquele dia, quando Deus desce no monte e se revela ao povo, tá? Ele vai dizer assim: na manhã do terceiro dia, antes do nascer do sol, viu-se o que até então não se havia presenciado no mundo. O céu estava tão claro e sereno que não existia a menor nuvem. Mas uma nuvem surgiu quase de repente e cobriu todo o acampamento dos israelitas. Um vento impetuoso, acompanhado de grande chuva, levantou um violento furacão. Os relâmpagos seguiam-se um tão perto do outro que deslumbravam não somente os olhos, mas lançavam terror aos espíritos. O raio que caía com um ruído estranho indicava a presença de Deus. Deixo aos que lerem isto julgar como quiserem, mas fui obrigado a referir o que encontrei escrito nos livros santos. E aí tem a referência, se alguém quiser ver Flávio Josefo aí, tem a referência. A referência tá aí, tá bom? Então, isso é o que acontece no Monte Sinai, tá? Agora tu volta o slide, a gente vai fazer... Não. Uhum. Eu vou voltar aqui. Tá. Volta mais um. Não, então passa um. Tá, aqui. Essa festa, ela vai ter o seu cumprimento aonde? Ela vai ter o seu cumprimento lá em Atos capítulo 2, tá? Quando é feita a festa de Pentecostes. E a festa de Pentecostes, vocês sabem, né? Que os discípulos estão lá, Jesus fala o que para eles? Fiquem aqui, não voltem para Galileia. Isso acontece quando ele ressuscita, então... Eles estão em Jerusalém por causa da festa, da Páscoa, dos pães asmos, e Jesus fala, fica aqui, não volta para casa. Então, eles ficam o quê? 7 semanas em Jerusalém, tá? Jesus não fala quanto tempo eles tinham que ficar, mas fala para eles ficarem. Até que eles recebessem do alto, né, o Espírito Santo, como ele havia prometido. Não? Não, uma pequena correçãozinha. Corrige. Quando ele fala isso, ele fala em Atos capítulo 1, versículo 6, se eu não me engano. Ou seja, já tinha passado 40 dias que eles tinham estado com Jesus, inclusive na Galileia, tem a pesca e tudo mais. Então, quando Jesus fala isso, tinha se passado 40 dias da morte dele, tinha ocorrido há 43 dias antes, ou seja, estava a uma semana da festa de Pentecostes. Mas eles estavam em Jerusalém, porque Jesus permanece em Jerusalém. Sim, eles estavam em Jerusalém, mas eles não ficaram os 40 não ficaram dias. As 7 semanas, tá. Semana. Desculpa, correção, desculpa. Tá? Então, eles estão com Jesus, quando Jesus sobe ao céu, ele pede para ficar, tá? Então, é mais ou menos uma semana antes, entendeu? Do Pentecostes mesmo. Uhum. Né? Eu vou ler o trecho para vocês de Atos 2, os primeiros versículos, que fala assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava, tá? Então, o que acontece aqui, em Atos 2, também é uma manifestação de Deus, também é uma teofania, e vai ser muito parecido com o que aconteceu lá em Êxodo 19. Irá no mesmo dia. No mesmo dia, temos que lembrar que Pentecostes acontece no mesmo dia da entrega da lei. Esse dia comemorava, quando a gente está lendo Atos 2, eles estão comemorando a festa da entrega da lei. Também, né, no caso. E aí eles lembram que aconteceu o quê? Aconteceu aquela, aparência de... Deus aparece lá no meio das nuvens, raio, trovão, um monte de coisa, tudo mais, etc. Vento, barulho, né? E aí, nós temos aqui Atos capítulo 2. Tá? Em Atos capítulo 2, também, Pedro, quando ele vai fazer o discurso dele, ele vai citar um trecho de Salmos sobre Davi, e no versículo 29 ele vai dizer assim: irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Também é comemorado, nesse dia de Pentecostes, é lembrado, não comemorado, é lembrado a data que Davi morreu. Os judeus dizem que ele morreu no dia da festa de Pentecostes. Então, quando o judeu ele ia a Jerusalém para fazer a festa de Pentecostes, que era a comemoração do trigo, para celebrar a eleição e a entrega da Torá,
e também para visitar o túmulo de Davi. Só que Pedro faz aqui o link e ele diz assim, olha, o túmulo de Davi está aqui entre nós, mas o de Jesus não, porque ele não morreu, ele ressuscitou, tá? O legal do link dele é que ele faz isso, ó. Certamente o povo que estava ouvindo dele ali, todo mundo tinha ido lá no túmulo. Então ele diz, eu vou citar agora Davi, que vocês conhecem, inclusive o túmulo, vocês foram lá, quer dizer, é muito didático, eu acho, a colocação que Pedro está fazendo, né? Vocês foram lá no túmulo, beleza, vocês lembraram dele, ok, agora eu vou citar o que Davi falou a respeito do Messias. Que o Messias continua vivo, tá? Então Deus usa essa roupagem de festas, que é uma coisa que o povo faz anualmente, e festa é uma coisa que faz uma diferença, né, dentro da pessoa, né? Quando você tem uma festa, aquilo que você comemora, ela faz parte das suas memórias, né? Então Deus usa isso para transmitir também algumas verdades, tá? Então não foi acidental, não foi assim, por acaso aconteceu na festa de Pentecostes do Espírito Santo descer. É tipo assim, vamos olhar alguma coisa, deu uma folga aqui no calendário, aqui na agenda, vamos encaixar aqui, vamos lá então. Então o Espírito Santo podia descer em qualquer dia? Podia. Por que ele escolheu o dia de Pentecostes? Por algum motivo. Então tem um motivo. Qual é o motivo? A gente precisa segurar um pouco. Eu vou ter que segurar um pouco. Passa o slide. Só para colocar aqui, é interessante, né, Rony, ver como que Deus ele age não no improviso, né, assim, do tipo, vamos fazer, meio assim. Não, tudo está bem encaixado. Inclusive, a lei, né, dada a Moisés, aconteceu 1.500 anos, mais ou menos, antes de Atos capítulo 2, ou seja, muito tempo antes, Deus já estava com uma coisa bem... Tá tudo planejado, tá direitinho. tudo nos planos de Deus, tá? É agora que a gente vai para frente. Por favor. Eu tenho tanta informação na cabeça que fica um pouco complicado, às vezes, passar. Agora eu quero falar para vocês sobre, fazer uma comparação entre Êxodo 19 e Atos 2. Tá? Vamos fazer a comparação aqui. Vamos fazer a comparação usando uma das manifestações que Deus tem é o vento. Em Êxodo 19 vai falar que veio um vento muito forte, tá? Que o Flávio José também ele vai dizer, né? Que como um vento, tá? Na manhã do terceiro dia, tal, um vento impetuoso acompanhado de grande chuva levantou um violento furacão. Então veio um vento forte. Além do normal, foi uma coisa assim que chamou a atenção deles, né? O texto mesmo na Bíblia também vai falar sobre isso, vai falar que veio um vento muito forte e tudo mais, tá? O que acontece em Atos capítulo 2? A mesma coisa, eles estão reunidos dentro da casa, tá? E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Então nós temos aqui 2 vezes a palavra vento. Então tanto como quando Deus se manifesta na frente do povo em Êxodo 19, como quando vem o Espírito Santo, lá em Atos 2, vem o vento. Por quê? Porque o judeu sabia que havia tido esse tipo de manifestação e era uma confirmação de que aquilo que estava acontecendo era, sim, a manifestação da presença de Deus na vida deles, naquela situação, tá? Então, e ele era um vento que encheu o ambiente, o texto de Atos 2 vai dizer, ou seja, quando você sente que o vento, ele enche o ambiente, é como se fosse uma coisa quase palpável, não é entendeu? Aquela coisa que passa, mas era um vento que ele tinha com ele uma coisa, uma presença, tá? Que diz que encheu toda a casa. Então não era um simples vento, tá? Era uma coisa diferente, era uma coisa sobrenatural. Pode passar? Uma outra manifestação que a gente tem em Êxodo 19 é a questão do fogo. Não sei se vocês lembram, mas a montanha fumegava, tá? Porque estava pegando fogo lá no cume da montanha, tá? O Monte Sinai estava coberto de fumaça. Versículo 18 do capítulo 19. No Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo, tá? Então, essa manifestação lá no Sinai tinha fogo. O que acontece em Atos 2? E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então, a gente tem aqui também a presença do fogo, que está demonstrando a mesma coisa daquela manifestação lá.
Eu tenho só uma coisinha que nós aprendemos, né, Léo, lendo esse material, que quando a gente vai ler o texto de Êxodo 19, que vai dizer que haviam raios e trovões, inclusive o versículo 19, Êxodo 19, versículo 19. Não, 16. Não, eu quero o 19 mesmo. 19, 16. Vai dizer que Deus, Moisés falava e Deus respondia no trovão, tá? É que eu li na de Jerusalém. Na de Jerusalém tem outra tradução. A palavra usada para nós, que foi traduzida no português como trovão, ela é uma palavra traduzida do hebraico, que é a palavra kolot. Kolot não é trovão. Kolot é vozes, no plural. Kol, voz, kolot, que é feminino. Né? Vozes. Eu não sei porque eles traduziram como trovão, tá? Talvez porque era uma voz muito forte, algo assim que retumbava, né? Uma coisa um som muito forte que ele retumba. Talvez por isso traduziram como trovão. Mas a palavra mesmo significava vozes. E tanto que diz que Moisés falava e Deus ele respondia, né? A nossa tradução vai dizer Deus lhe respondia no trovão, mas na verdade está dizendo que Deus lhe respondia com vozes fortes, tá? Que é interessante o vozes, né? O plural. Vai falar isso? É que os judeus são um tanto místicos, né? Não dá para dizer que não, eles são muito, muito místicos. A tradição oral também, ela tem umas coisas um tanto complicadas, às vezes, de absorver. E eles vão dizer que eram vozes, por quê? Quando eles saíram do Egito, não foram só eles que saíram, mas vários povos saíram junto com eles e estavam presentes naquele momento. Cada povo tinha a sua língua. E eles vão dizer que essas vozes eram também para que essas pessoas entendessem. E não só. Os sábios vão dizer que as 70 línguas que existiam no mundo na época estavam presentes, como se Deus estivesse agora anulando o que aconteceu em Babel, tá? Vocês lembram que Babel foi a confusão de línguas? Como se Deus estivesse agora transmitindo a mensagem dele para todos os povos. Em todas as línguas. Em todas as línguas. No momento do Sinai, a gente está falando de Sinai. Nós estamos falando do Sinai, Antigo tá? Pensamento. Isso. Então, a ideia de que, vamos assim dizer, a lei foi transmitida em todas as línguas, por isso que você vai ver ali a palavra... Kolot, no plural. Vozes, né, que diz que as vozes aumentavam e tudo mais, ou seja, bom, a gente não tem como confirmar isso, mas o interessante é mostrar, perceber que ali está kolot, que são vozes. Existe palavra para trovão? Existe, mas o texto não usa trovão. Não usa trovão, exatamente. Quando acontece a manifestação lá do Espírito Santo em Atos 2, se vocês lembrarem, o que acontece é que cada um fala numa língua diferente. E o pessoal que estava lá, que ouviu, eles eram judeus, né? Judeus que moravam em várias partes do Império Romano. Cada parte do Império Romano falava uma língua, embora o grego fosse a língua comum, mas cada lugar mantinha a sua língua tradicional, sua língua original, tá? É como se fosse o inglês hoje, né? As pessoas falam inglês internacionalmente, mas cada país mantém a sua língua. Então, qual é o grande impacto que acontece em Atos 2? Eles falam, eles não são galileus, mas eu estou ouvindo ele falar na minha língua materna. Aí o outro chega e fala, mas aqui ele está falando na minha língua materna. Então, há o quê? Há uma pluralidade de línguas, que também está relacionada com isso que acontece lá em Êxodo 19, essa pluralidade de línguas, tá? Diante disso, em Atos 2, a gente tem duas reações. Quais são as reações? Alguns ficaram admirados e atônitos, porque eles perceberam que isso era o quê? Uma manifestação de Deus, tá? Que eles associam, então, com aquilo que acontece lá no Sinai. Já sempre tem aqueles que não acreditam, que ficam zombando, disseram que eles estavam bêbados, né? Toda essa situação. E aí, até hoje, a gente tem essas mesmas reações. Tem aqueles que acreditam, né? Que o Espírito Santo vem e que há manifestação de dons, e tem aqueles, até hoje, que acham que não, que isso não passa, né, de uma coisa da cabeça, algo que as pessoas inventam.
Mas, de qualquer forma, Atos 2, ele é, sim, uma renovação de aliança, como foi Êxodo 19. Sim, Êxodo 19, o povo fala, sim, nós queremos ser o povo de Deus, nós confirmamos essa aliança, nós assinamos aqui esse contrato, tal, a gente vai obedecer em tudo. Jesus diz o quê? Eu faço com vocês o quê? Uma nova aliança agora no meu sangue. E essa aliança que Jesus faz no sangue dele, ela é feita onde? Ela é confirmada agora com a descida do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que nos sela, nós somos selados pelo Espírito Santo, nós somos marcados pelo Espírito Santo. Como dizendo, ele realmente aceitou, está assinando aqui o contrato, e Deus vem e coloca o selo dele e fala, esse daqui me pertence agora, faz parte do meu povo. Então, essa descida do Espírito Santo, ela tem tudo a ver com essa renovação de aliança, dessa confirmação dessa nova aliança. Quer falar alguma coisa? Não, só estava olhando aqui, parênteses, nota de rodapé, que no grego a Septuaginta traz também como vozes, fonos, né? Ou seja, eles estão usando o mesmo termo, por isso que no Novo Testamento, que é escrito em grego, eles estão usando esse paralelo, e a palavra que você vai ter ali dá a ideia justamente disso, né, de línguas que estão sendo faladas. É uma questão muito interessante, que parece que essa manifestação pentecostal, entre aspas, já ocorreu lá no Êxodo, né, e ela foi feita num ambiente de aliança, que vai ser renovada agora, só que agora não é mais uma aliança só com Israel, mas é aliança com todos os povos, como lá foi feita uma aliança com os povos que estavam presentes, né. É só isso. Então, agora essa aliança, ela alcança todos aqueles que quiserem, tá? E tem os seus paralelos, é muito parecido, tá? Uma aliança, uma nova aliança. Eu quero ler um texto de 1 João, de João, nossa, hoje tá complicado aqui. De João, tá? João 12, 24, que Jesus diz assim, digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, se morrer, dará muito fruto. Jesus está falando esse versículo aqui, quando Filipe chega para ele e fala, olha, os gregos estão querendo te ver. E os gregos eram os gentios. E Jesus fala, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Se o grão de trigo cair na terra e ele não morrer, ele vai ficar lá sozinho. Mas se o grão de trigo cair na terra e morrer, ele vai germinar. Germinando, ele dá uma planta. Dessa planta, aquele grão que morreu vai dar muitos grãos. Ele está dizendo o quê? Espera um pouquinho, porque eu vou morrer. E quando eu morrer e eu ressuscitar, de mim vai sair muitos grãos. Certo? Jesus está falando o quê para eles? Espera só mais um pouquinho. E essa multiplicação está acontecendo justamente aqui agora. Porque está em Jerusalém judeus de todos os lugares do império. Quando eles ouvem essa mensagem, né, nas várias línguas, na sua língua materna, que provoca uma reação de fé em quem está ouvindo, e aí vem Pedro, e Pedro prega, e ele prega o que Jesus fez, quantos se converteram naquele dia? Quantos? Foram... Eu sempre esqueci, é 3 mil ou 5 mil? São 5 mil. São 5 mil no primeiro? No primeiro dia são 5 mil que se convertem. Então, aqui a gente está vendo o quê? Um grão que caiu na terra, que morreu, mas que está reproduzindo. E a colheita, primeira colheita está sendo feita? A primeira colheita está sendo feita quando? Na festa da colheita, do trigo. Então, está tendo toda aqui uma associação. Jesus, ele já está puxando uma associação, tá, relacionada com tudo que vai acontecer, mas que no momento não fez sentido para eles. Então, na colheita do trigo está acontecendo o quê? A primeira colheita de cristãos, que são esses 5 mil. E o texto vai dizer que dia a dia Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Colhidos. Ou seja, colhidos. Tá? Então, começa numa festa que tem tudo a ver com colheita, que tem tudo a ver com trigo, que tem tudo a ver com se oferecer, que tem tudo a ver com uma manifestação de Deus, com uma nova aliança, tá? E o interessante é que, do meu ponto de vista, essa festa ela tá ainda em vigor.
Por quê? Porque muitos ainda estão se convertendo até nos dias de hoje, não estão? Eu e você, a gente não se converteu agora? A gente não está sendo colhido ainda para participar dessa festa? Então, passa o slide aí para mim, deixa eu ver qual é a próxima. Então, do meu ponto de vista, nós estamos vivendo a festa de Pentecostes até hoje. Porque até hoje o Espírito Santo ainda vem, ele ainda sela aqueles que fazem parte, que querem fazer parte dessa aliança, querem obedecer a Deus. Nós ainda estamos, né, acreditando nesse grão de trigo que morreu e ressuscitou e que vem produzindo muito fruto, do qual nós somos um deles e ainda muitos virão para fazer parte dessa grande colheita. Então, até agora, nós estudamos 4 festas, tá? As 3 primeiras festas já tiveram o seu ressignificado, a sua concretização. Essa 4ª, que é de Pentecostes, nós estamos vivendo ela agora, tá? Que é uma festa muito importante, por isso Jesus ainda não voltou, porque os campos estão brancos, como ele disse, né? Os campos estão brancos e os ceifeiros são poucos, então precisamos de ceifeiros para fazer essa colheita toda. Enquanto essa colheita não terminar, ele não retorna, certo? Por isso que ele ainda não voltou, porque a colheita ainda não está pronta, tá? E o nosso último slide, então, é que cada uma das 3 festas de peregrinação, que é Páscoa, Pentecostes, que é a que a gente estudou hoje, e a próxima, que é a das tendas, tá? Elas estão associadas a algum evento muito, muito importante, tá bom? Nós vamos ver depois a de Pentecostes. Então, Páscoa é a criação do povo judeu, a festa de Pentecostes é a revelação de Deus e da lei, e para nós, né, dessa colheita. E tendas do tabernáculos, que é a que a gente vai estudar, é uma redenção após 40 anos de deserto, quando o povo entrou na terra prometida. Certo? Ok, pessoal, vamos encerrando por aqui.